Muito bem, então, mais uma vez, muito boa noite a todos os alunos aqui presentes na sala. Nós estamos dando sequência na nossa série, no nosso curso de introdução à revisão da primeira onda, né? Curso de revisão da primeira onda. Nós introduzimos, então, esse método, né? Esse sistema de pranayamas, que tem uma função de a oxigenação do nosso sistema nervoso central. E, por conta disso, eu vou dar início hoje na aula, fazendo uma revisão da nossa pergunta, que é do manual do professor, né? Depois nós vamos disponibilizar esse manual para vocês na parte final do curso, tá? Para vocês lerem o documento por completo e fazerem a dissertação final, tá? Mas eu vou pegar aqui a nossa terceira pergunta e vou tentar conciliar, se você consiga o tempo, né? Para conciliar aí com a primeira pergunta, né, que é a abertura, na verdade, do curso, né, do texto, tá? Agora são 19 horas e 20 minutos, então essa aula deverá percorrer, né, a partir de agora, então, o total de 45 minutos aproximadamente, e vou abrir, então, para perguntas e respostas. Nós temos uma pergunta, né, do Vitor, que foi feita, eu vou responder essa pergunta na quarta-feira, tá? Hoje eu vou reativar a dinâmica aqui do nosso curso. Muito bem, olha só. Aí está na tela, vocês estão visualizando na tela, né? Está compartilhado aí na tela, vocês podem acompanhar comigo o texto. Vou até ampliar um pouco mais aqui para vocês acompanharem comigo na leitura, tá? Olha só. Uma das, um dos aspectos assim mais importantes do nosso curso que talvez assim, já para a gente já começar a falar sobre isso daí, é que nós, enquanto observadores ou espiritualistas observadores, nós nos damos, ou seja, preservamos o nosso direito integral de sermos pensadores livres, independentemente da nossa pesquisa metafísica, que seja religiosa, ou mística, ou espiritualista, tá? Então, a nossa liberdade de observar, pensar e raciocinar por nós mesmos, ela é um direito inalienável de todos os seres livres e de todas as consciências que vivem em ambientes que preservam o direito legal que todo ser tem de exercer a sua liberdade de pensamento, claro que com todas as variações de implicações que isso produz, como é a liberdade de pensar com segurança para o bem-estar do coletivo, jamais em detrimento disso daí, tá? Mas preservando, tomando posse desse direito que nós temos de pensar por nós mesmos. Então, uma das prerrogativas principais para qualquer buscador, analista, observador autêntico é que ele não autêntico no nível superior. Você pode ter pensadores ou espiritualistas ou metafísicos autênticos no nível básico, nível médio e nível superior. Uma das características do pensador autêntico nível superior é que ele não tem problemas conceituais ou ele não terá divergências com a ciência, tá? Ele não terá dificuldades técnicas de incorporar o pensamento científico ou os postulados científicos dentro do seu campo de pesquisa espiritual ou metafísica, tá? Então, assim, num passado recente, o papel da ciência sempre foi o de revelar a mente do Criador. Recentemente, por questões de ressentimentos contra a religião, e também por conta do problema do engessamento da religião, né? Porque no início, quando a ciência se propunha a explicar a mente do Criador, como era ainda todo um processo embrionário, um pouco rudimentar, não haviam grandes distâncias ou grandes diferenças entre as duas ciências, que seja ela a teologia e a ciência, propriamente dita, tá?
até que começaram a aparecer os fósseis de dinossauros. Então, enquanto não havia fósseis de dinossauros, as duas ciências, tanto a teologia, que é uma ciência da psicologia, né, da busca do sentido da existência, portanto, metafísica, e a ciência propriamente materialista, que procura verificar, através dos dados de observação imediatos, o sentido da criação. E quando começaram a aparecer os vestígios de dinossauros, isso gerou conflito com a descrição do tema da religião, que era o tema vigente, tá? Até então, né, na história da humanidade. Então, os livros principais que propõem a descrição de um princípio criador não apresentavam descrições acerca dessas criaturas, que eram os dinossauros. Então, não havia muitos conflitos, porque até então as pesquisas científicas tratavam das forças naturais, do eletromagnetismo, da velocidade da luz, enfim, de coisas que não afetavam a teologia. Até que começaram a aparecer os dinossauros, e isso gerou uma divisão entre a ciência e a teologia, praticamente. Né? Os dinossauros, eles foram uma divisão, tanto para o surgimento do ser humano na Terra, como também para a divisão dos seres humanos entre teologia e ciência, tá? Agora, porque não estavam previstos na arca, não tem descrição nos livros religiosos acerca desses animais, então gerou esses conflitos. Eu não vou entrar em detalhes, só estou dando esse dado aqui, né? Pois, se alguém quiser mais informação sobre isso daí, a gente pode mencionar isso daí, tá bom? Agora, a ciência, que sempre teve a função de descrever a mente do Criador e os procedimentos utilizados por esse Criador para descrever a função criativa. Ela, então, se divide, e aí você tem dois grupos ressentidos um com o outro. De um ponto de vista, os religiosos, que veem na ciência uma ameaça, né, à estrutura da fé, e os cientistas, que veem nos religiosos um domínio artificial sobre a liberdade da mente humana de olhar, pensar e concluir por si mesma. Né? Então, o cientista, ele vai ver no religioso uma pessoa superada, ou seja, obsoleta, retrógrada e com preconceitos tribais que obrigam as pessoas a terem comportamentos ultrapassados, e que, portanto, isso, em tese, criaria obstáculos para o desenvolvimento da humanidade. Tá? Então, você tem aí dois grupos antagônicos, em que um vai considerar o outro um problema para si, um porque entende que o outro neutraliza a função Deus, e o outro porque entende que neutraliza a função científica, eliminando os pensadores, criando neles preconceitos. Tá? Então, essas duas vertentes aí, tanto a comunidade científica, e aí eu não estou falando da comunidade científica como um todo, tá? Eu estou falando que é um conceito entre os cientistas, é muito comum, cientistas ateus, por exemplo, é bem comum encontrar. Na maioria dos casos, os ateus, eles têm pensamentos científicos, eles têm formação científica ou formação biológica, algum tipo de formação, tá? Que dá a eles essa vertente aí para negarem a existência de Deus, conforme essa descrição é dada nos livros predominantes aí para a humanidade, né, que é o chamado o livro do deserto, que no caso, a Torá, e tem as duas variações a partir da Torá, que é a Bíblia e o Corão. Então, você tem um tronco de uma árvore, você tem dois galhos. Então, você tem a Torá, aí você tem a Bíblia e você tem o Corão. Então, esses três textos que são formatados no deserto, eles não eles têm, então, o monopólio da ideia Deus. E, a partir daí, você tem essa divisão entre cientistas e teólogos. Bom, muito bem. Agora, eu quero, assim, deixar evidenciado já nessa parte inicial, que nós não temos esse problema, tá? Esse não é o nosso problema aqui. Tá? Nós não temos problemas com relação à pesquisa científica, bem como também nós não temos problemas com relação ao aspecto que é o equivalente de funções de espelho-neurônio, ou de neurônios espelhos, fundamentados nas descrições das mitologias das religiões, que falam de uma verdade
ainda que muitas delas, né, a forma de se apresentar não sendo real, não necessariamente indica uma inverdade, né? Algumas ilustrações mitológicas, elas falam de uma verdade utilizando-se de um recurso não realístico. E basicamente é assim que funciona a mitologia, tá? Agora, eu vou pegar aqui a nossa terceira pergunta, tá? E vou fazer a leitura do porquê que na nossa abordagem aqui, na nossa pesquisa, o problema da ciência, né, da satanização da ciência por parte de espiritualistas não procede, tá? É inconsistente. E por que que a ciência ela é tão fundamental, necessária e bem-vinda para um pensador autêntico que quer, de fato, entender a mente do Criador? Por que que a ciência é tão fundamental nesse processo da investigação da mente do Criador, que gera, então, toda essa, né, essa dinâmica que está em andamento aí, que é a própria manifestação cósmica em si, que é o que nós chamamos de universo, e tudo aquilo que tem, né, vai como consequência de haver um universo. Tá bem? Então, eu vou ler a pergunta aqui inicial, e aí nós vamos dar a sequência. Então, a pergunta é a seguinte: por que, na tese do tratado, a tese do tratado é a pesquisa que vem na sequência depois dos estudos relacionados com a primeira onda, tá? Então, a gente coloca aqui, porque também esse curso foi dado aos professores, e esse é uma nova dos professores. Então, esse termo é para professores, mas é só para vocês saberem que o tratado TTS é uma sigla para identificar o Tratado do Teorema dos Sonhos, que é a nossa tese principal para explicar a mente do Criador, a função da existência de Deus e o porquê a criação se deu da forma como se deu. Tá? Então, essa é a tese. É uma tese também teológica, mas que se fundamenta em dados de ciência. Tá? Então, por que que na tese do tratado TTS, a ciência é acolhida em autoestima e os cientistas são respeitados com amor e gratidão? Vamos lá. Na tese do tratado, TTS, os dados científicos são amplamente utilizados como suporte que viabiliza e sustenta o Siddhanta. Siddhanta é uma palavra védica utilizada para definir uma conclusão. Tá? Siddha significa perfeição e Antaha, que significa conclusão. Então, Siddhanta ou Siddhanta significa uma conclusão definitiva, consistente, sustentável, defensável publicamente e coerente. Isso é um Siddhanta. É diferente de uma opinião, tá? Uma opinião, você pode ter a sua opinião, mas você não tem a obrigação de defender essa opinião publicamente, nem fundamentá-la. É só a sua opinião. Aí cada um pode ter a sua. Agora, quando você pretende postular uma informação, então você tem que sustentar essa opinião com dados de ciências naturais e também de empirismo filosófico, ou seja, coerência, tá? Coerência racional. Então, essas duas funções têm que estar em andamento. E um Siddhanta requer uma exposição fundamentada com base na observação natural, ou seja, científica, bem como também na capacidade que nós temos de elucubrações filosóficas, metabolizações filosóficas, o que nós chamamos de coerência racional, ou de razão, né, se você preferir assim, tá bom? Então, isso é um Siddhanta. E Siddhanta, né, aqui já está explicando também, é o conjunto de informações, de informação final ou tese final. Por isso, a comunidade científica e o esforço intelectual que os cientistas despenderam para entender a criação são acolhidos com gratidão, e os sacrifícios sofridos por essa classe de pessoas são reconhecidos pelos pensadores do tratado com honra e dignidade. Pessoas como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Copérnico, Sócrates, Spinoza, Voltaire e muitos outros anônimos receberam sobre si o peso da deslealdade e da brutalidade da ignorância humana. Aqueles que sofreram em suas tentativas de contribuir para o progresso da humanidade são vistos dentro da pesquisa do tratado como amigos cooperadores e são tratados pelos pensadores do tratado, TTS, com o devido valor que merecem, de acordo com seus esforços oferecidos para o progresso da humanidade. Seguimos.
Entre os grupos espiritualistas ou membros de uma comunidade religiosa, normalmente a tese ou paradigma central, Siddhanta, é conhecido como revelação. Uma revelação ou tese sobre Deus se desenvolve dentro de grupos religiosos ou proféticos. As definições teológicas que se desenvolvem nesses ambientes são fundamentadas em um conjunto de mitologias e ou declarações feitas por homens e mulheres, inspirados, seja através de austeridades devocionais ou motivados por substâncias psicoativas. Essas declarações místicas são normalmente feitas por profetas, sacerdotes, místicos ou por um conjunto de histórias didáticas, mitologias, que assumem um caráter absoluto ou perfeito, sustentadas nas declarações feitas por esses representantes místicos. Esses representantes místicos são conhecidos como profetas ou líderes espirituais. Suas declarações são agrupadas em textos e compêndios chamados sagrados, seguidos pela população educada com base nesse conjunto de fomentações culturais e místicas. Entendemos que desrespeitar, menosprezar ou tratar a ciência como um subproduto residual da humanidade pode ser considerado um ato de ingratidão da parte dos espiritualistas. Tá? Então, aqui, nessa primeira etapa, o texto está descrevendo como é que as comunidades, né, a humanidade se organiza em grupos religiosos e seguem um sistema de contratos morais e sociais fundamentados em algum tipo de livro sagrado ou revelação, tá? Então, tem as grandes religiões formais que possuem uma tese, que é um livro sagrado, e tem aquelas que são paralelas, né, que têm as suas próprias, vamos dizer assim, definições de considerações metafísicas com base na intuição. São as religiões mais místicas, menos formalizadas, não tem textos, enfim, né, são mais, vamos dizer, informais, são paralelas, né, que são a parte mais genérica das considerações, sem ter a obrigação de uma formalização teológica sustentada intelectualmente por um texto sagrado. Então, aí você tem as várias vertentes são religiões, mas que não tem um livro sagrado específico para sustentar essas religiões. Então, essas religiões são consideradas segmentos ou seitas, de modo geral, ou, assim, manifestações culturais da espiritualidade genérica, tá? Não entra no campo das religiões formais, porque não tem textos para sustentar isso daí. E aí, nós estamos mencionando aqui que, com base nessa realidade, né, que as coisas são formatadas a partir de revelações proféticas e muitas vezes individualizadas, desrespeitar a comunidade científica ou a conquista científica com base nessas revelações proféticas não procede. Tá? E a gente vai assim, ir adiante. Isso não significa que as revelações proféticas ou o misticismo esteja cancelado automaticamente só por isso. Apenas que negligenciar ou menosprezar o conhecimento científico não procede. Só isso, tá? Isso porque negar que os processos científicos sejam também considerados espirituais, isso porque negar que os processos científicos sejam também considerados espirituais é irracional e uma crítica superficial. Podemos ser irresponsáveis em alguns casos. Então, nós vamos tentar fazer aqui uma referência, tá? Uma demonstração de como é que, na verdade, os processos chamados... me dá só um segundinho, pessoal, deixa eu só fechar aqui um equipamento que está fazendo um barulhinho aqui, e aí está meio que me incomodando aqui, tá? Me dá só um segundinho, eu já estou finalizando. Muito bem. Então, prosseguindo, olha só. O que a gente vai fazer, o paralelo que nós vamos fazer aí é o seguinte: como é que a pesquisa científica, a descoberta científica, o progresso científico, ele é extremamente espiritual,
quando essa peça é encaixada dentro de um tipo de paradigma inclusivista que consegue lidar com as duas realidades simultaneamente. Tá? Então, vamos fazer a leitura do texto aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Observem, estamos usando aparelhos sofisticados criados pela tecnologia em prol da espiritualidade. Incrivelmente, Alan Turing, o pai dos computadores modernos, era publicamente declarado ateu e homossexual. No entanto, sua contribuição para o benefício de todas as comunidades espirituais é inegável. Tá? Não sei se vocês sabiam, uma curiosidade, quem tem equipamento da Apple aí, por exemplo, e é um espiritualista, né? Assim, bravo com os cientistas. Tem pessoas, uma vez eu assisti uma palestra de um líder espírita, espiritual, né? Acho que era um pastor, eu não me lembro o que ele era. Ele tinha no palco dele um computador da Apple, porque a Apple tem aquela maçãzinha que brilha, então é impossível não ver, né? E aí, estava lá o computador com a maçãzinha brilhando e ele descendo o verbo nos ateus. Assim, atacando os ateus, que tal, o inferno está esperando eles, aquela coisa toda. Com o computador da Apple ali. É que poucas pessoas sabem, talvez poucos de vocês também saibam, a função daquela maçãzinha, o que significa aquela maçãzinha da Apple, né? Hoje mesmo eu assisti uma palestra do Steve Jobs, falando, né, explicando algumas coisas sobre a empresa. O Steve Jobs, ele criou uma empresa, fundou uma empresa, depois ele teve que vender parte das ações para conseguir verbas para colocar a empresa para frente, mas ele tinha um temperamento um pouco, né, difícil, desafiador, então o pessoal decidiu despedir o Steve Jobs da própria empresa que ele tinha fundado. Então, ele foi despedido da empresa que ele fundou, né? Que era a Apple. Então ele estava dando essa palestra explicando, né, esse momento, né, da vida dele. Depois ele voltou, né, para a empresa e reconquistou a posição dele. Mas ele ficou 12 anos afastado da empresa porque ele foi dispensado da empresa, na verdade. E a empresa sobreviveu sem ele, mas ele voltou e fez reformas importantíssimas, e é por isso que a gente tem um progresso assim nesse campo incrível. Mas vamos lá. A maçã é o seguinte: o Alan Turing, inclusive, ele na Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing, ele é considerado o pai do computador moderno, tá? Assim, as primeiras bases para os computadores modernos, eles foram estabelecidos por Leibniz, quando criou o sistema de código binário. Todos os computadores funcionam com código binário. Se o Leibniz não tivesse criado os códigos binários, nós não teríamos os computadores. Mas o Alan Turing pega os códigos binários e transforma isso no mecanismo funcional para gerar os computadores modernos. Ele, com base nisso daí, ele criou uma máquina chamada Enigma, na Segunda Guerra Mundial. E calcula-se que, por causa dessa máquina que o Alan Turing criou, que é a máquina chamada Enigma, máquina chamada Enigma, ela reduziu, ela salvou aproximadamente, ela reduziu a guerra em 2 anos, a Segunda Guerra Mundial, em 2 anos, e talvez tenha salvo aí de 2 a 4 milhões de pessoas, por ter reduzido a guerra em 2 anos, segundo os estudos que eles fizeram. Porque essa máquina que o Turing criou decodificava um tipo de criptografia muito complexa que os alemães tinham para se comunicar entre eles no campo de batalha, os generais. E essa máquina conseguia decifrar essas criptografias com base na decodificação dos códigos matemáticos escondidos nas letras. Um negócio meio futurista aí, né? Mas ele criou essa máquina. E com isso, ele conseguia saber a posição, os ingleses, os aliados, conseguiam saber a posição dos alemães e o que os alemães estavam fazendo. Então, os aliados sempre conseguiam chegar antes dos alemães, e aí conseguiu desarticular os alemães, e com isso eles conseguiram vencer a guerra, a Segunda Guerra Mundial, apesar dos alemães terem muita tecnologia, né? O filme do Alan Turing, O Jogo da Imitação, que o Vitor mencionou aqui, é o filme que talvez vocês queiram assistir, tá? Caso vocês queiram entender melhor isso daí. Brenda, puxa para nós lá o link, né, do jogo, o Jogo da Imitação, que conta a história da vida do Alan Turing, e disponibiliza aí para o pessoal, porque pode ser que eles, né, assim se interessem. Sim, perfeito. Então, o Alan Turing, depois que ele passou, a Segunda Guerra Mundial acabou e tal, ele foi identificado como um menino gay. E ele, na Irlanda,
Isso daí não podia, né? Naquela época não estava podendo a pessoa ser gay assim, publicamente. E parece que ele acabou se apaixonando por um rapaz lá e descobriram. E aí a equipe, né, do governo, que tinha uma equipe, uma polícia moral, foi até ele e falou: olha, não está podendo, né, ser gay e tal, então você vai ter que passar por uma transformação, que é uma quimioterapia, sei lá, um negócio deles lá, para fazer você voltar ao normal. Que você não pode ser gay, você tem que ser uma pessoa normal. Então, você vai ter que fazer algumas coisas e tal, algumas disciplinas aí, para. É tipo um kit gay, né? Que eles criaram lá na época, o pessoal. E falou para ele: então você tem a opção, né, de, sabe, passar pelo treinamento, né, de reconstituição, ou então você vai ter que ir preso. A gente vai ter que prender você. Só que o Alan Turing parece que estava numa decepção amorosa também. O rapaz que ele parece. Isso eu não sei, né? Já pode ser fofoca, eu já não sei. Mas parece que o rapaz que ele estava apaixonado, parece que traiu ele, estava meio assim, tipo, bem triste, né? E aí o pessoal chegou na sequência com a teoria de que ele não podia, né? Tinha um kit lá e tal, tinha que entrar no esquema. Aí ele pensou da seguinte maneira: ah, você quer saber? Sabe, eu não. Ele era ateu, né? Então, olha, eu não tenho, não vejo sentido na vida, na existência, eu não vejo por que todo esse sofrimento da humanidade, para mim não tem objetividade isso daí. O meu amor não está disponível para mim e agora esse pessoal está me perturbando. Você quer saber? Eu vou sair de cena. Aí ele, então, pegou uma maçã e injetou. Isso é assim, a história mais conhecida, né? Tem outras histórias que falam que, na verdade, ele foi envenenado, a CIA, naquela época não tinha nem CIA, estava na Irlanda, não tinha CIA, envenenou ele e tal. Nele mesmo, colocou cianeto, que é baseado em, como o Sócrates, né? A cicuta, que é baseado nisso, esse tipo de. Ele paralisa o sistema nervoso central, a pessoa adormece, né? E ele colocou isso na maçã e mordeu a maçã, comeu a maçã, tipo, na Branca de Neve, né? Então, acho que ele estava um pouco nesse estilo aí, e ele foi por essa direção. Então, ele comeu uma maçã, ele mordeu a maçã, deixou a maçã em cima da mesa e encontraram ele morto, né? Parada cardíaca, e aí, né, com envenenamento, deitado no chão, com a maçãzinha em cima da mesa, mordida. O Steve Jobs, para fazer uma homenagem ao Turing, deu o nome da empresa dele de Apple, que significa maçã. Aí tem a maçãzinha mordidinha, tá? Então, a maçãzinha mordidinha é uma homenagem feita pelo Steve Jobs ao Alan Turing, o criador dos computadores modernos, tá? O Alan Turing, como mencionei aqui, ele era ateu, assim, publicamente ateu, e também ele era homossexual declarado publicamente. Então, isso. E aí tá todos os espiritualistas no momento se utilizando, né, desse recurso aí criado por um ateu. Então, se, por exemplo, se a gente tivesse trabalhando no sistema de royalties, por exemplo, né, ou de pirâmide, né, que o pessoal faz aqueles esquemas de pirâmides, então o Alan Turing ele teria que receber de cada espiritualista uma cotazinha de saldos piedosos por conta da contribuição que ele ofereceu para a humanidade, que são atualmente utilizados por todos os espiritualistas. Todo mundo tem canais no YouTube, muitos programas de televisão de religião usam do recurso, não é, assim, das tecnologias de comunicação estimulados, né, a partir da Microsoft e da Apple, e os dois eram amigos, começaram juntos, né? Então, quer dizer, os espiritualistas que negam que essa ação do Turing nos afeta diretamente, nos dando condições de ir adiante com as nossas, sabe, teses sobre Deus, é irracional. É simplesmente um ato que desconsidera esse esforço humano, desse ser humano específico, dessa alma, né? Por mais que ela não se considere alma, por mais que ela negue esse direito constitucional que ela tem, isso não significa que nós podemos fazê-lo, entende? Então, a gratidão ou reconhecimento do esforço humano é uma atitude simplesmente nobre, natural, que se espera de qualquer outro ser humano consciente. E negar esse valor que essa pessoa tem para todos nós é simplesmente irracional. Do ponto de vista da espiritualidade normal que qualquer pessoa
normal teria. Então, esse não é o nosso problema. E é muito importante que qualquer pensador livre espiritualista saiba disso, tá? Para não ser influenciado pela propaganda, né, que sataniza a ciência. Porque isso não é, assim, pautável do ponto de vista da observação livre, tá? Então, se você tiver num grupo que tem essa função, que tem esse apelo de satanização aos cientistas, naturalmente você pode ter opiniões pejorativas. Mas se você for livre para pensar, aí já muda um pouco essa contextualização aí, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Vou seguir aqui na, na sequência aqui da leitura, tá? Até aí, estamos todos entendidos? Ok? Tá acompanhando o raciocínio, né? Então, vamos lá. Assim, a ciência, o desenvolvimento genético e a ciência, o desenvolvimento, assim, a ciência, o desenvolvimento genético, é que precisa dar uma mudadinha nisso daqui depois, tá bom? Aqui tá, me lembra, tá bom, Brenda, para a gente poder fazer essa mudança aqui, tá? A ciência, o desenvolvimento genético e a ciência, ou seja, assim, o desenvolvimento genético e a ciência atuaram na produção e distribuição de alimentos para a humanidade como um todo, bem como vacinas que protegem nossas crianças da mortalidade infantil, permitindo que a humanidade prosperasse. Alguns desses motivos já seriam suficientes para que qualquer espiritualista autêntico reconhecesse o valor da ciência na promoção da paz mundial. Olha só, de vez em quando eu dou uns exemplos na nossa sala, né, de estudos a respeito da vacina de poliomielite, contra a poliomielite, né? Quem não sabe, a poliomielite, ela, na verdade, é aquela vacina que dava paralisia infantil, né? Então, a criança dormia à noite e acordava de manhã com as perninhas presas, paralisia infantil. E as mães, da década de 50 até ali a década de 70, eram as pessoas que mais rezavam antes de dormir para que seus filhos não acordassem com paralisia infantil, tá? E Deus ficava ali, né, sendo bombardeado com todas as mães ali chorando e rezando para ele trabalhar adequadamente para que seus filhos não tivessem paralisia infantil. Ok. Daí veio o professor Sabin, Albert Sabin, um cientista, né, infectologista, que criou a vacina contra a poliomielite, a gotinha, né? E essa gotinha resolveu o problema da paralisia infantil e deu férias para Deus. Ou seja, finalmente Deus pôde descansar um pouco, porque as mães, né, puderam relaxar e aí deu folga para Deus nesse quesito. Então, atualmente, você não encontra nenhuma mãe rezando para Deus para que o filho não tenha poliomielite. Por quê? Porque a ciência tomou essa função e liberou Deus dessa responsabilidade ou desse esforço, né, pessoal que ele teve que fazer. Então, na verdade, a ciência foi compassiva, misericordiosa e gentil com Deus, porque liberou ele de ter que trabalhar. Agora ele pode tirar umas folgazinhas, pelo menos à noite ele também já pode dormir, porque ele não precisa mais estar em pé, atento, cuidando para que as crianças não tenham paralisia infantil. Então, esse paradoxo, essa contradição, né, que nós enfrentamos ou que nós vivemos, é uma, sabe, assim, uma incoerência, ok? A questão da alimentação mundial, por exemplo, assim, sempre houveram muitos conflitos de territórios, de terras, por conta da questão do abastecimento alimentar, né? Então, para alimentar as pessoas, você precisa de terra, e para você ter quantidade suficiente de alimentos, você precisa tomar terras. E aí os países começam a tomar terras das pessoas para poder garantir a fonte de abastecimento alimentar. Os animais fazem isso na floresta também. E aí tem muitos conflitos, etc. Só que o desenvolvimento da engenharia genética dos alimentos se desenvolveu a tal ponto que, atualmente, na humanidade, tem mais alimentos do que seres humanos capazes de comê-los, tá? O, se pode dizer, mas não, Devananda, lá em tal lugar as pessoas estão morrendo. Mas veja bem, olha só, isso é uma questão de política de distribuição.
Se você, por exemplo, diz, vamos dizer que nós estamos no Brasil, tá? Um país aí, o Tocantins, vamos dizer. Ah, teve um problema lá em Tocantins, tá? As pessoas estão com fome. No outro dia, tem aviões soltando alimentos, tem caminhões indo de alimentos, ninguém passa fome mais. Assim, tecnicamente falando, tem mais alimentos do que pessoas para comer esses alimentos. A humanidade está até obesa por conta do excesso de alimentos. E em alguns países, os alimentos não chegam por conta de guerras civis, que impedem que os transportadores sejam assassinados, né, por conta das guerras. Então, o alimento não chega, mas não porque falta alimento, mas é porque problema dos problemas civis ali, das guerras civis que impedem que os alimentos cheguem ali. Agora, o desenvolvimento da engenharia genética de alimentos produz alimentos e a humanidade tem mais alimentos. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, tem a irrigação. Quando foi a última vez que você foi na igreja com os seus pais rezar para que chovesse na plantação? Você lembra disso? Você se lembra? Seus pais indo rezar, ou fazendo novena, ou votos, todo mundo junto, para que não houvesse seca, para que os alimentos chegassem na mesa? Vocês se lembram disso ou já passou isso? Passou, né? Não tem mais isso, né? Então quer dizer que Deus, que era o manda-chuva, né? Assim, ele ficava ali ouvindo as orações e mandava chuva para ficar tudo direitinho. Assim que o projeto científico da engenharia aparece, Deus sai de cena, né? Porque aí não precisa mais. A irrigação já resolve o problema, né? Então, o progresso científico, o que ele vai fazendo? Ele vai empurrando Deus, ele vai dando férias para Deus, né? Ele vai dando assim, olha, está liberado disso daqui, está liberado disso, está liberado disso. Daqui a pouco, com o desenvolvimento científico de previsão de doenças e técnicas de previsão de doenças, muitas mães não vão mais precisar rezar para que seus filhos, né, esse tipo de problema, aquele tipo de problema, que eram problemas insolúveis no passado e que foram solucionados pelo desenvolvimento da ciência. E problemas que atualmente são insolúveis, como o câncer, como a leucemia, esses problemas que afetam as nossas crianças atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, no futuro, esses problemas serão solucionados com o desenvolvimento científico. E aí, também as mães ficarão, não farão mais orações para essas funções. Então, o que a gente vê é que, na medida em que a ciência vai evoluindo, Deus vai ficando superado. E, naturalmente, essa ideia de que Deus tem uma função de manutenção biológica fica também ultrapassada. Tá? É uma questão de tempo. É, as religiões ou sistemas de compreensão que dependem de pessoas pobres e doentes para sobreviver tendem a desaparecer no futuro, porque vai assim a tendência é a erradicação da pobreza e também a diminuição dramática das doenças. Então, a ideia da compreensão da criação ou do criador vai ficar puramente intelectual, ou seja, por que tem que haver um criador? Por que tem que haver uma criação? Por que tem que haver um conceito de Deus? É puramente intelectual depois que todas as fases biológicas da ideia de Deus forem superadas. E isso vai ser feito com ciência. Então, a ciência vai deixar o ser livre apenas para racionalizar a existência de um princípio criação ou de um princípio criador. Porque a própria ciência já vai dar conta das demandas pragmáticas das nossas interações de convivência aqui. Então, não vai ser mais necessário Deus para curar a pobreza, para curar doenças, como já não tem mais necessidade de Deus para a questão da chuva, da paralisia infantil e de tantas outras doenças que não há mais necessidade de Deus, porque a ciência está assumindo essa função. Né? Só vai sobrar, finalmente, uma única área em que o Criador poderá ser metaforizado, que é a área puramente intelectual da ideia, da compreensão do porquê há Deus, ou porquê haveria Deus, e qual é a função de haver a criação. Então, fica puramente intelectual o conceito Deus no futuro. É que, como nós não estamos ainda no futuro, então as religiões que são baseadas na dor, no sofrimento e nos dramas das tragédias da humanidade ainda são atuantes, presentes e necessárias. Mas isso, com o tempo no futuro, será superado. E a única coisa que permanecerá é a ideia pura do conceito, que é a probabilidade da existência do princípio Deus. Tá? Então, a ciência ela não é um
inimigo do espiritualista autêntico. Ele só assusta um pouco os espiritualistas que dependem de um tipo de sistema de conceito analógico fundamentado nas tragédias humanas, tá? É funcional, mas não é absoluto, ou seja, é superável com o tempo, tá? Funciona bem enquanto a coisa é analógica, mas tende a desaparecer na medida em que o progresso vem, tá? Muito bem. Agora, olha só. As pessoas se reuniam nas igrejas para rezar por paz mundial. O abastecimento alimentar reduz dramaticamente os conflitos mundiais, tá? E o abastecimento alimentar é feito com base no desenvolvimento genético dos alimentos, com base na ciência, na observação da ciência, tá? Agora, se a gente pensar da seguinte maneira, que a espiritualidade, os exercícios da espiritualidade, as orações feitas pela humanidade foram ouvidas pelo Senhor Supremo, que inspirou homens sábios a encontrarem soluções pragmáticas. Aí está valendo também, tá? Você pode pensar dessa forma também, que isso é válido. Afinal de contas, o estímulo espiritual ou o estímulo metafísico também interfere na rede, que é o tecido de desenvolvimento da criação. Tá? Não é apenas a fomentação pragmática da ciência, mas também a sua inspiração psicológica ou a sua inspiração metafísica que influencia a rede, que vai então gerar os seus subprodutos, ou seja, sabedoria entre os homens para que, né, nós possamos progredir. Então, se a inteligência dos homens é um efeito do estímulo de inspiração divina, como dado de estímulo da ciência, se pensar assim dessa forma, então nós temos a espiritualidade de volta intacta, tá? Agora, tem que ser pensado assim, senão a espiritualidade ela fica superada pelo tecnicismo da ciência, tá bem? Não é isso que acontece aí, né? Quando o médico, por exemplo, o médico faz uma cirurgia de 18 horas no bebê e salva o bebê porque fez um transplante de coração, né? O médico, vamos dizer, às vezes eu assisti um filme que o médico passou 18 horas, né? Ele comeu em pé para poder continuar a cirurgia e depois, no final, a mãe da criança, quando o médico veio, disse que ele tinha dado tudo certo, ela correu para a capela e agradeceu a Deus. O médico ficou olhando assim, pegou um paninho, limpou a cabeça, limpou assim, jogou no lixo e foi embora, olhando assim, tudo bem, né, faz parte do meu trabalho, o bebê está salvo, isso que importa. A mulher esqueceu de agradecer o médico, ela simplesmente esqueceu. Ela foi correndo para dentro, né, da igreja rezar e agradecer a Deus. Então, esse filme é uma crítica para como é que as pessoas se realizam nas suas diferentes religiões e espiritualidades, negando a ciência, o papel da ciência, a função da ciência dentro do contexto, né? Então, isso é uma contradição que nós, como pensadores, devemos evitar por uma questão simples de honestidade intelectual, tá? Agora, vejam, sendo a paz mundial o objetivo fundamental, supremo e essencial buscado por todos os espiritualistas em todas as religiões, de cantos da Terra, e sendo a ciência uma instituição colaboradora desse mesmo objetivo, identificamos que ambas contribuem para os propósitos equivalentes ou semelhantes, ou poderíamos, então, negar uma e acolher a outra. A ciência revela o modelo de como a inteligência do Criador foi prática ao produzir a criação, de como as coisas foram feitas. A ciência nos facilita entender a mente do Criador e os princípios íntimos do processo da criação em si. Os pensadores do tratado não têm aversão aos cientistas, e apresentaremos aqui algumas citações das escrituras védicas que corroboram a fusão entre ciência e devoção, indicando que os pensadores que conseguem unir o racional e o transcendente estão mais bem fundamentados, pois ambas as estruturas não colidem, mas cooperam entre si. Eventualmente, os pensadores cientistas podem ser ateus. Esse é um problema deles, e não nosso. De nossa parte, temos gratidão, amor, respeito e acolhemos a produção intelectual que realizam em prol da melhoria da condição social, psicológica e espiritual da humanidade. Na Bhagavad Gita,
capítulo 5, verso 5, está dito: aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico, ou seja, ciência, também pode ser conseguida através do bhakti, ou da devoção, serviço devocional, e que, portanto, vê o estudo analítico e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. No Sri Upanishad também está dito, né? Aí tem um verso ali. Só aquele que pode apreender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a bênção completa da imortalidade. Ou seja, a compreensão de ambos os fatores é que geram, né, um ser mais completo, mais digno de tomar posse do direito de pensar e de compreender. Agora, eu vou pegar aqui, tá? A primeira parte eu ainda tenho aí tempo suficiente, a primeira parte do nosso estudo da primeira onda para justificar por que o que acontece. Toda a metáfora da primeira onda, embora seja fundamentada no filme O Náufrago, ela tem ela tem assim a prerrogativa de traçar um paralelo de como a Terra forjou o cérebro humano na entrada das cavernas nos últimos 400 mil anos, tá? Especificamente os últimos 40 mil anos, que foi o fim da Era Glacial, ou a chamada Era do Gelo. E aí, como é que o nosso cérebro foi formatado pela Terra nesse período? Isso é dado científico, ou seja, essas considerações, elas só são possíveis por conta da pesquisa científica, e não foram os espiritualistas que fizeram. A maioria deles eram apenas cientistas fazendo ciência e nada mais. Tá? Então, assim, como é que todo esse projeto biológico, essa reconstituição da história natural da Terra, foi, então, feito através de, sabe, décadas e décadas de pesquisa elaborada e muita dedicação por parte da comunidade científica. Então, atualmente, nós temos uma história bem detalhada de como foi que a Terra criou o cérebro que nós estamos utilizando agora para pensar a nossa espiritualidade, ok? Então, a relação que existe entre elas é possível porque nós temos os dados da pesquisa científica que são disponibilizados e que nós estamos nos utilizando para exemplificar aí essa metáfora da primeira onda, com base no estudo analítico da formatação do cérebro humano nos últimos 400 mil anos e como é que você, agora, nesse momento, usa um cérebro de 400 mil anos com uma ênfase para os últimos 40 mil anos, tá? Então, tecnicamente, você ainda usa esse cérebro que foi formatado há 400 mil anos. E qual é o efeito, não o efeito colateral, mas o efeito natural, previsível, quando se usa um cérebro de 400 mil anos nos dias atuais? Ok? E como é que você... O que acontece com você quando você toma decisões, quando você tem problemas de relacionamentos, quando você, como você pensa a espiritualidade fundamentado ou forçada, não é? Por esse cérebro biológico de 400 mil anos. Ou seja, como é que esse cérebro de 400 mil anos te domina? E como que você sofre as consequências desse domínio, tá? Então, essa é a ideia, ok? E esse conhecimento vai melhorar as suas chances de lidar com essa máquina e aprender a como controlar esse equipamento à nossa disposição, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? E dar essa sequência aí. Porque o conceito de primeira onda é a metáfora utilizada aqui para explicar o fenômeno da variação psicológica dos comportamentos dos gêneros humanos. Vamos lá. O conceito da primeira onda fundamenta-se na descrição do processo evolutivo do cérebro humano. O efeito biológico no lento e gradual desenvolvimento do cérebro humano, moldado pela natureza e pela criação,
define a substância psicológica que irá determinar o padrão comportamental dos dois principais gêneros da espécie humana, a saber, feminino e masculino. Assim segue uma descrição da metáfora da primeira onda. Ok? Aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque isso aqui está indicando ali. Tá? Não vou ler sim, vai, vamos aqui, já vamos ler tudo. A metáfora é retirada de uma cena do filme, O Náufrago, em que o protagonista tenta escapar de uma ilha utilizando um instrumento rudimentar, uma jangada. É o cérebro de 400 mil anos, tá? Essa jangada. Ela é utilizada para fazer a comparação entre a primeira onda que o prisioneiro de uma ilha deve superar em sua tentativa de navegar no mar aberto e a dificuldade que um candidato ou pesquisador do conhecimento védico encontrará ao se aprofundar nesse Dharma, essa missão. A ênfase principal do foco da metáfora da primeira onda é o cérebro feminino, tá? Por que o cérebro feminino? Atualmente, o nosso estudo aqui, ele tem uma função de orientar as pessoas, né, com cérebro feminino a como entender o seu próprio cérebro para ter mais calma e equação na sua estabilidade de gestão emocional para conseguir educar as nossas crianças, que dependem muito de mulheres bem calibradas para que sejam seres humanos saudáveis. E como as mulheres são as mães, então é fundamental que essas pessoas tenham calibragem, ou seja, gestão emocional, para que a gente tenha uma qualidade de ser humano. E isso é segurança mundial, vamos dizer assim, entendeu? Se as mães têm uma boa gestão emocional, nós temos uma qualidade de ser humano a posteriori, ou seja, como consequência. Se as mães ou as mulheres têm uma gestão emocional instável, o ser humano que sai daí, ele não dá conta de lidar com a pressão de realidade, eles acabam desistindo de viver, seja de maneira gradual ou de maneira abrupta, entrando em colapso emocional. A síndrome de pânico, por exemplo, é uma dessas variantes possíveis, tá? Que é tão comum na história da humanidade atualmente, depressão e por aí vai. Então, a nossa ideia aqui é oferecer uma contribuição para que essas mães, essas mulheres, essas pensadoras possam ter condições, melhores condições de entender o que acontece com elas, para que elas possam, então, sabe, vencer essa primeira onda que deixam elas aprisionadas numa ilha de instabilidade emocional, ou seja, de ingerência emocional, colocando em risco a qualidade do grupo que ela lidera. Toda mãe é a líder de um grupo, ou líder de uma família, e ela é uma líder emocional dessa família. Então, a nossa tentativa aqui, a nossa contribuição humanitária é para o bem-estar da gerência emocional dessas mães, que são as mulheres, né, que usam esses cérebros femininos. Sem contar o fato de cada 10 pacientes meus, 10 pacientes meus, 9,5 são mulheres. De cada 10 alunos meus, 9,5 são mulheres. Então, eu preciso de um grupo de 20 para conseguir um cérebro masculino. Então, eu, naturalmente, né, tenho que dar atenção a essa classe especificamente para que eles consigam acompanhar, né, a nossa dinâmica aqui. E claro que a gente tem uma explicação racional para justificar o fato de por que essas mulheres são as mais interessadas, né? É um assunto assim tão um pouco complexo e ao mesmo tempo a maioria dos meus alunos são mulheres, né? Que fenômeno é esse? O que está acontecendo aí? Alguém pode explicar? Então a gente explica, né? Durante o procedimento do curso a gente explica. Por isso que a ênfase do curso é voltado para dar uma explicação formal para as mulheres ou aqueles que usam os cérebros femininos, o que acontece na cabeça delas durante o processo de tentar se resolver, de tentar se entender, de tentar evoluir espiritualmente. Muito embora o curso ele vai dar uma explicação do funcionamento do cérebro masculino, evidentemente, né? Mas a ênfase aqui é voltada para que essa pessoa do cérebro feminino
saiba o que está acontecendo e tenha gerência sobre esse produto de 400 mil anos, né, aí à disposição para utilização, tá bem? Então vamos lá. A ênfase principal do foco da metáfora da primeira onda é o cérebro feminino. Embora a metáfora descreva a fragilidade humana, tanto masculina quanto feminina, em termos da predisposição para aprender conhecimentos profundos, é um fato que o desenvolvimento do cérebro feminino, devido às condições de evolução da mulher dentro da espécie humana, torna perceptível essa afetação, fenômeno da primeira onda, de maneira mais visível no gênero feminino. A metáfora da primeira onda descreve a grande dificuldade que principalmente as mulheres têm em se concentrar em estudos de longo alcance com finalidades metafísicas. Aparentemente, por não apresentarem motivação pragmática, os estudos profundos, ou seja, metafísicos, não fornecem estímulos biológicos imediatos de sobrevivência e preservação da espécie. Por isso, a tendência do cérebro humano se inclina predominantemente para a preservação biológica do grupo humano e não para contemplações metafísicas. Os temas de natureza metafísica são elaborados de maneira abstrata e o cérebro é ativado normalmente somente quando as necessidades básicas de sobrevivência, comer, dormir e proteção, já estão em andamento ou resolvidas. Somente após essa logística estabelecida é que o cérebro se dedica a reflexões mais profundas, ou seja, a divagações metafísicas. A mulher, dentro da estratégia de grupo para a preservação da espécie humana durante o processo evolutivo, é o ser mais sensível à sobrevivência da prole, inclinando-se muito mais para a manutenção da dispensa de alimentos do que para a contemplação das estrelas no céu. Exemplificações. Observando as ocupações profissionais onde há maior engajamento feminino na estrutura social, notamos que esse engajamento não ocorre apenas por motivações físicas, mas também por motivações psicológicas. É comum que as mulheres evitem atividades profissionais de alto risco ou que exijam grandes esforço físico, por questões óbvias. Nas profissões que demandam grande performance intelectual, como, por exemplo, a medicina, vemos um alto número de mulheres. A profissão médica, por exemplo, exige anos de estudo e concentração minuciosa, o que só é possível para um cérebro adaptado a esse tipo de resiliência. Se a lógica da primeira onda sugere que cérebros femininos não estão adaptados ao tédio de longo alcance, como podemos explicar a grande ocupação de mulheres em posições médicas? Ao analisarmos profissões como medicina, docência, arquitetura e engenharia, observamos que são todos de exigência intelectual e são também ocupadas por mulheres. Porém, essas profissões, principalmente a medicina, são de ordem pragmática e garantem remunerações generosas, o que, consequentemente, garante a manutenção da dispensa de alimentos. Em analogia, isso pode ser comparado a ter um estoque de alimentos na caverna ou a garantia de que esse estoque seguirá disponível. Psicologicamente falando, embora essas profissões exijam um intelecto complexo, esse intelecto está voltado para a manutenção da prole ou da sobrevivência da espécie dentro da caverna, e não para metas do mar aberto ou para a saída da ilha. Portanto, não é surpreendente que, mesmo exigindo um alto nível intelectual, a motivação para alcançá-lo seja a preservação da espécie, permitindo que o cérebro se adapte e resista, já que o processo biológico favorece essa inclinação. Já as profissões menos garantidas em termos de retorno financeiro e estabilidade, como filosofia, ciência, astronomia, física e matemática, são normalmente evitadas pelas mulheres. Isso ocorre porque essas profissões não apenas exigem performance intelectual complexa, mas também não garantem a reposição da dispensa de alimentos. Esse fator observável é um dos principais motivos, né? Olha lá, tá vendo lá, Brenda? Tá? Tira uma fotozinha, um print aí para a gente corrigir, tá? É um dos principais motivos que desestimula o cérebro, especialmente o feminino, quanto à divagação filosófica de campo profundo. É devido às condições biológicas da estratégia de grupo ao longo da história evolutiva
que o fenômeno da primeira onda é observado como o primeiro e principal obstáculo a ser vencido pelo estudante pesquisador ao utilizar um cérebro feminino, cuja configuração está baseada numa pressão histórica de centenas de milhares de anos de moldagem biológica. Essa é a comparação da primeira onda. O ser ou estudante, seja homem ou mulher, será sempre trazido de volta para a margem da ilha ou para o interior da cela, embora o cérebro feminino seja geralmente mais afetado por esse fenômeno do que o cérebro masculino. Isso se deve às condições genéticas e biológicas do processo evolutivo que formou o cérebro humano. As celas de prisão, ilhas ou celas, foram também chamadas pelo pensador Aristóteles, Platão, de cavernas. A metáfora das cavernas ficou formalmente conhecida como o mito da caverna. Tá? Então, eu vou dar uma pausazinha aqui para eu poder concluir aqui a minha aula, que o restante dos temas aí, eles vão ser mais ou menos uma repetição, tá? Do que eu já falei nas outras aulas, tá? Olha só, o que acontece? A gente vai entrar agora, daqui para frente, numa fundamentação dessas falas aí, tá? Que, assim, elas por si só são falas muito gerais. A gente vai fundamentar essa fala aí, ok? Vou dar um exemplo simples aqui, tá bom? A semana que vem, você consegue anotar isso para a gente não esquecer, Brenda, por favor? Anota para a gente não esquecer, tá? Na próxima aula, para a gente apresentar o filme do caçador inuita, né? Que são os esquimós, são chamados inuits, né? A gente colocar o filme do caçador inuits, né? Para a gente poder exemplificar isso daqui, tá? Veja bem, durante 2 milhões de anos, o ser humano, os protótipos humanos, os primeiros assim, projetos humanos, primatas recém-saídos da condição símia para a condição dos primeiros humanos, eles viviam em ninhos nos topos das árvores, ok? E, aos poucos, eles foram descendo para as savanas e, então, aprendeu a andar, e aí nós temos o Homo erectus, que é o primeiro homem moderno, é o Homo erectus. Depois a gente teve outras variações. E a partir do Homo erectus, ele aprendeu a usar o fogo. Tá? Então tem vestígios de seres humanos de 1.500.000 anos atrás, vestígios arqueológicos que indicavam que o Homo erectus já tinha aprendido a usar o fogo. Inclusive, esse foi um dos motivos que permitiu ele descer dos topos das árvores para viver nas cavernas. Ele dormia nas árvores, ele andava e, ao aprender a lidar com fogo, então ele conseguiu sair do topo das árvores, dos ninhos, para viver no baixo, e eventualmente eles acabaram encontrando as cavernas e aí eles se instalaram nessas cavernas. E com a utilização do fogo, eles foram se modernizando. Então, nós tivemos o Homo de Heidelberg, o Homo florescense, o Homo de Cro-Magnon, o homem de Neandertal e, finalmente, o Homo sapiens, assim na sequência, tá? E no processo da convivência, em que eles saíram dos topos das árvores, eles viveram aí nos topos das árvores por pelo menos, 2 milhões de anos. Tá? É muito tempo, hein? E aí eles desceram. E nos últimos 400.000 anos foi que eles conseguiram descer lá de cima e começaram a andar. E eles, então, tomaram conta das cavernas. Com fogo, o que eles fizeram? Expulsaram os habitantes das cavernas, ursos, leões, sei lá quem, e colocaram eles para correr com fogo e dominaram as cavernas. No momento em que eles fizeram isso, eles aprisionaram a mulher. Por quê? Quando eles eram caçadores, quando eles eram nômades, eles viviam nos topos das árvores, os alimentos eram escassos, eles consumiam ali o que tinha naquelas árvores ali, aquele por perto, acabava o alimento, eles tinham que migrar. Então, eles iam para as próximas florestas e por aí. E o grupo, todo mundo tinha um comportamento meio homogêneo, era todo mundo igual, cada um se virava no que podia, pegava o que podia para comer e vamos que vamos, e estamos juntos, e é isso aí. Somos, unidos venceremos. Todo mundo fazia de tudo, tá? Com exceção das fêmeas que ficavam grávidas, aí os machos coletavam e traziam as frutinhas para elas, sei lá, comida, alguma coisa assim. Mas na hora que elas estavam boas, era todo mundo igual, então não tinha muita diferenciação aí não, né? Mas com o advento do fogo e do domínio das cavernas, a mulher passou então a ser uma prisioneira das cavernas. Por conta dos filhotes,
elas ficavam nas entradas das cavernas, protegidas pelo fogo, enquanto os homens saíam para caçar. Então, as mulheres não mais caminhavam por aí, não mais andavam por aí tão livremente como eram enquanto elas viviam nos ninhos, nos topos das árvores. Então, elas passaram a ser prisioneiras das entradas das cavernas, ao passo que os homens percorriam grandes extensões territoriais em busca da caça para trazer para casa. E as crianças, a prole, né, ficava protegida aí pelo fogo e por um número pequeno de homens que ficavam para defender a tribo nas entradas das cavernas, tá? Então, esse é o contexto que a gente vai pensar a partir de agora, tá? Então, esse é o quadro da história, da nossa história, dos nossos ancestrais, dos nossos avós ancestrais, aí, de como é que a coisa se deu, tá? Assim que apareceu o elemento fogo na operação, as mulheres se tornaram prisioneiras das cavernas. E elas são prisioneiras há mais ou menos 400 mil anos. E isso tem efeitos colaterais. Então, vamos ver quais são esses efeitos colaterais, né? Como é que isso afeta o sistema operacional do processador humano, que é o que nós chamamos de cérebro, do ponto de vista da mulher que fica presa na entrada das cavernas, quais são as vantagens e desvantagens, e como isso reflete quando você está, sabe, escolhendo o que você vai comer no supermercado, ou, sabe, se você vai ou não vai ficar com essa pessoa, se você gosta ou não gosta disso daqui. Como é que esse cérebro, forjado na entrada das cavernas, determina o seu comportamento moral atual? Ok? E aí é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, acho que eu dei uma descrição aqui, né? Assim, um panorama aqui de qual vai ser o nosso próximo tema. E lembrem-se, tudo isso é baseado em dados científicos, verificações históricas, arqueologia, e nós vamos, então, oferecer para vocês documentários e documentos de patrimônio público para que vocês possam também, caso queiram, acompanhar o raciocínio, porque o nosso estudo aqui é com base nos dados históricos oferecidos pela comunidade científica, pelos antropólogos, pelos arqueólogos e também, né, pelos geneticistas que estudam e mapeiam a formação, né, do cérebro humano, o que nós chamamos hoje de neurocientistas, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Eu vou pausar aqui. Obrigado pela atenção, né? Se alguém quiser algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente tem aí um tempinho aí, né, até nós finalizarmos a aula de hoje, tá? Muito bem. Então, eu acho que, né, nós vamos concluir. Eu vou pedir, então, para pausar a gravação. Aliás, vamos finalizar com os pranayamas finais, né? Só então aproveitar, né, que aí me deram esse espacinho aí. A oxigenação, tá? Alimenta o sistema neural. E mais para frente, eu vou, já mencionei lá atrás, mas eu vou trazer como ênfase, com, com metáforas, né, com analogias, para explicar o que se chama de idealismos matemáticos compactados no sistema de respiração, tá? Para explicar como é que essa respiração estimula o cérebro de campo profundo. Já falei lá atrás, mas falei genericamente, agora eu vou dar exemplificações de como isso funciona, tá? Empurrando ou ativando esse cérebro inativo, não inativo, mas inexplorado, a puxar esse pensador ou esse sensor de realidade, que é a consciência, para interagir com o cérebro de futuro, rompendo, ou pelo menos libertando-se o máximo possível do cérebro primitivo, que é o que te prende na caverna aí. Tá? Então, isso a gente vai fazer no decorrer do curso, tá? Muito bem, então vamos finalizar com 4 pranayamas finais e o elemento água, né? Então a gente conclui a aula de hoje, tá bem? Mantenha seus olhos fechados, observe 4 respirações profundas.
Muito bem. Abra os olhos, beba da sua água. Senhoras e senhores, a sorte foi lançada. Muito boa noite a todos os presentes aqui na sala. Namastê. Nós vamos deixar o material didático para vocês aí no grupo. A gente se vê na quarta-feira, na próxima aula, tá bem? Tchau, tchau para todas.